Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos estar de pé, estamos no propósito de oração. Como é bom orar, falar com Deus. Hoje nós vamos iniciar a 11ª lição e nós vamos continuar orando e já vamos para a lição. Levante as suas mãos e oremos. Senhor meu Deus, eu só quero continuar aquilo que nós estamos aqui, iniciamos ajoelhados. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Senhor, que nesta noite nós possamos estar aqui orientados pela tua palavra. Nos ajuda, nos ensina. Senhor, eu te louvo porque já está aqui. Aqueles que verão, Senhor, futuramente esse ensino, Senhor, abençoa cada um, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Queridos, vamos para a palavra do Senhor Deus. Hoje falaremos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição de número 11. E nós estaremos lendo no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que está aqui. Que Deus abençoe. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz assim: porque o exercício corporal para poucos se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Hoje nós falaremos sobre as disciplinas espirituais que são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Então nós vamos falar sobre os exercícios, a disciplina que nós temos que fazer para que o nosso espírito, o espírito do homem, quando eu digo do homem e da mulher, possa se fortificar em Deus. Vamos lá então. 1 Timóteo, para o texto bíblico básico. 1 Timóteo nós estaremos lendo no capítulo 4, o versículo 6 ao 8. Depois nós estaremos lendo o versículo 13 ao 16. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Depois nós estaremos lendo do 13 ao 16. Amém, irmãos? Aí eu vou ler o 6. Por gentileza, vocês lêem o 7. Eu vou ler o 8. Aí depois vocês vão lá para o 13. Aí o 14, o 15 e 16 nós vamos intercalando, tá? Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. O 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Por quê? O exercício corporal para pouco aproveita, mas, perdão, irmãos, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. O 13 agora. Existe em Deus exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com imposição do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Queridos, hoje a temática desta aula vai falar sobre disciplina. E a palavra-chave também desta lição é disciplina. E por quê?
porque vai falar sobre, hoje nós vamos aprender a importância das disciplinas cristãs frente em relação ao espírito humano. Então, nós vamos destacar aqui hoje uma dessas importâncias da disciplina cristã, que é justamente uma vida de piedade. Conceito esse que Paulo enfatizou nas epístolas pastorais. Uma vida de piedade é resultado de uma vida disciplinada. E eu quero aqui nessa noite trazer este paralelo. É que ele diz justamente isso. Assim como o nosso corpo, irmãos, ele precisa de exercícios, de alimento, para ele se fortalecer, o espírito também precisa de práticas constantes, que nós vamos chamá-las aqui de disciplina. E disciplina é o ato de você ter a recorrência de praticar algo dentro de uma permanência voltada para um propósito. Então, nós vamos entender que do mesmo jeito que o corpo precisa de arroz, feijão, precisa de água, precisa de se alimentar, o espírito do homem, ele também precisa se alimentar. Através de quê, pastor? De oração, de jejum, de meditação na palavra. Isso faz com que o espírito do humano, o espírito do homem, possa ter uma vida cristã e piedosa. Amém? Então vamos lá. A piedade e as disciplinas cristãs 1.1. Paulo, quando ele vai escrever, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, ele não está desprezando o esforço e o cuidado do corpo, não, mas ele está colocando a importância frente ao cuidado do corpo e ao cuidado do espírito. Nós temos que cuidar do corpo, temos que ter um equilíbrio na hora de se alimentar. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Só que agora, voltado para o espírito, é preciso entender o destaque que Paulo faz. E qual que é o destaque, pastor? Que uma vida cristã piedosa é superior ao cuidado do corpo. Não que eu deixarei de cuidar do corpo, mas uma vida piedosa, ela é superior. Por quê? Porque envolve uma vida cristã piedosa, ela envolve exercícios e disciplinas cristãs e espirituais. E é por isso que ela se torna superior. Na semana passada, nós falamos que o espírito do homem é o âmago do corpo, do ser humano. Porque ele é a fonte, ele é o elemento, ele é a parte do ser humano que tem a possibilidade de se comunicar com Deus. Ora, se o espírito do homem, que foi o sopro de vida, ele é a parte que você pode se comunicar com Deus, eu tenho que dar mais importância frente ao corpo. E como eu faço isso? E é isso que nós vamos entender. Do mesmo jeito que, se você for para uma academia fazer um exercício, o seu corpo, o seu físico, a sua estrutura, os seus ossos, eles vão se fortalecer. Da mesma forma, se eu praticar exercícios constantes, práticas constantes, disciplinas constantes. Pastor, talvez quando nós falamos assim, disciplina, já vem o conceito de correção. Sim, disciplina também é correção. Mas disciplina também é uma arte, uma ciência que você está direcionado. É uma ciência que te regula, te orienta para você aprender, desenvolver algo. Quando nós estamos na escola, nós temos várias matérias, ou seja, disciplinas. Então, quais são as disciplinas, pastor?
que fazem com que um homem, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher, tenham uma vida cristã e uma vida piedosa. Vamos ver sobre isso. Está no 1.2. Diz assim: piedade interna e externa. A palavra piedade aqui, ele fala que vem do verbo eusébia, e a palavra eusébia, ela duas palavras, o eu, que significa bom, e sebomai, que significa ser devoto. Ou seja, uma pessoa que é piedosa é uma pessoa devota, é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem uma índole, um caráter diferenciado frente ao que o mundo apresenta aí fora. Então, o que seria uma vida piedosa? Eu destaquei aí: um conjunto de atitudes que demonstram temor, respeito, reverência e amor a Deus. Uma vida piedosa. E esta vida, ela vai ter alguns aspectos, tanto internos e externos. E cabe a nós hoje entender que uma vida piedosa não é somente o exterior. Quem estava aqui na ceia, justamente vai lembrar do que o pastor falou, julgando pela capa, julgando só por fora. E aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai confrontar justamente no livro de Mateus capítulo 23, do 5 ao 7, os grupos religiosos, os escribas, os fariseus. Por que, pastor? Eles transpareciam algo que não eram. Eles transpareciam uma vida piedosa que na verdade não era a realidade. Em Mateus 23, 5 e 7, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. O 7. E saudações nas praças, serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. O que Jesus está confrontando aqui? Que naquela época, esse grupo religioso, os fariseus que se achavam os melhores, os maiores, os diferenciados, eles faziam questão que as pessoas pudessem ver, mas só que eles gostavam de se aparecer. Eles faziam questão de estar na frente de reuniões. Quando eles oravam, eles jejuavam, eles faziam questão de ficar com o rosto transparecendo, para que alguém olhasse para ele, para ela, para as pessoas, e falasse assim: ó, como que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a verdadeira piedade, disciplina externa, a verdadeira piedade une disciplina externa, como oração, jejum e leitura das Escrituras, disciplina externa. Lembra que piedade é um conjunto de atitudes. É um conjunto de quê? Disciplinas externas e internas. Então, o que é uma vida piedosa com Deus? É uma vida que externamente por fora, ela vai ser visualizada através de oração, de jejum, leitura, uma devoção sincera a Deus. Então isso pode ser observado, porém isso não pode ser forçado, isso não pode ser feito com o propósito de se aparecer para o homem, porque eu não faço isso para o homem, embora eu tenha que amar o homem. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro, eu vou saber tratar alguém, eu vou cuidar de alguém, mas isso é resultado de algo que eu já venho fazendo. Então é um exercício. E aí a Bíblia diz também a respeito de um viver justo e misericordioso com o próximo. Mateus 23, o versículo 23. Vamos ver lá na Bíblia. Eu gostaria que toda a igreja lê. Vamos lá, 1, 2 e 3. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do orelho e do cominho, e desejais mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer essas coisas, não de chegarão. Aqui o que Jesus está explicando? Inclusive esse texto é falado muito sobre o dízimo. Jesus está falando, olha, vocês dão dízimo, dão hortelã, do endro, do cominho. Aí Jesus, e hoje não é o tema aqui, então eu não vou me apegar muito a isso. Aí Jesus fala assim, ó, mas não despreze o mais importante. Jesus não está desprezando o dízimo. Ele está dizendo, olha, mas tem algo que vocês... Uma vida piedosa é visível a Deus. Uma vida piedosa, ela é transparecida através do nosso relacionamento com o próximo. Pastor, qual que é o resultado disso? Vamos lá. Então vamos lá. Piedade interna e externa. Piedade externa, oração, jejum, leitura das Escrituras. Interna, eu só dou o que eu tenho. Eu só entrego aquilo que eu tenho. Se eu sou misericordioso, se eu sou bondoso, piedoso, se eu sou amoroso, se eu tenho esse exercício lá em casa, no íntimo com Deus, na minha oração particular com Deus. Você conhece, e deixou, na verdade eu já estou até adiantando, falar 1.3, piedade de discrição. Percebe que não é descrição, é discrição. Aprenda uma coisa, irmão. Quando você ouvir alguém falar assim, eu sou humilde, é isso mesmo. Ela não é humilde. Quem é não fala que é. Os atos dela, as atitudes dele demonstram a sua humildade. Tanto é que a prática desta disciplina espiritual deve ser feita com discrição. E aí Jesus vai citar, ou melhor, aqui nós temos a referência de Mateus capítulo 6, 5 ao 6, que quando esse grupo religioso, eles oravam, jejuavam, eles faziam questão, Mateus capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6. A Bíblia diz que quando eles oraram, olha lá, não seja como hipócrita. Por quê? Eles não se comprazem em orar em pés na sinagoga, eles se comprazam, ou seja, eles fazem questão de ficar na frente orando, eles fazem questão de ser vistos, eles fazem questão de se aparecer, de se exibir. Versículo de número 6. Aí Jesus fala agora da descrição. Olha a prática interna, olha o exercício interno. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vê te recompensará. Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Buscar reconhecimento, eu notei isso aqui, humano, torna a recompensa apenas passageira e sem valor. Quando eu faço algo, eu oro. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se você já se deparou com isso. Começa a orar na igreja. Você já viu aquela pessoa, nós estamos num propósito de oração aqui. E se eu confesso para os irmãos, tá, irmão? Se eu não desse uma espiadinha para trás, eu mas tão gostoso orar. Aí eu olhei e falei, meu Deus, já! Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para os irmãos, para você ficar esperto. Uma pessoa, vamos de exercício físico, tá? Que não tem o hábito de correr, de andar, de caminhar. E ela precisa perder os quilinhos. Aí você vai falar assim para ela, amanhã você tem que andar 10 quilômetros. Ela vai andar? Não, né? Vai matar ela. O que você tem que fazer para ela? Ó, você nunca andou? Caminha. Se você conseguir 500 metros. Se você conseguir, no outro dia, estende mais um pouco. Não é isso aí? Uma pessoa que vai na academia, nunca pegou um peso. Vai lá, pega o supino. O Bíblia ali, o Bíblia eu tô ligado que é forte.
Aí vai pegar o supino lá, uma barra para quem está começando, faz tempo que eu vou na academia, né, irmão? Uma barra para quem está começando, 5 quilos, mais 15 quilos, vai, sei lá. Aí a pessoa nunca foi na academia. Ela quer já fazer o quê? Não, eu vou fazer 150. Eu aguento. Na primeira que faz, dá algum tipo de dor no corpo. Da mesma forma que eu tenho que praticar de forma consequente, dando continuidade, a mesma coisa é o exercício espiritual. Não adianta chegar para os irmãos e falar assim: eu quero que você leia 10 capítulos por dia. Sim. Uma pessoa que não lia, não adianta, irmão, inventar, falar, não, pastor. Então o que você tem que fazer com a pessoa? Lê um capítulo por dia. Aí se a pessoa não conseguir um capítulo por dia, é porque não quer mesmo. Um capítulo por dia. A não ser que a pessoa fale, pastor, mas é o Salmo 119. Não, mas aí dá para você tomar uma água a mais e continua. Ai, pastor, eu não sou de orar, pastor. Talvez as pessoas tenham dificuldade. Vamos lá. Orar aqui na igreja. Vamos começar a orar? Você conhece aqueles que começam orando na quinta marcha? Ele já começa orando. Para. Dá 1 minuto de oração e assim. Geralmente ele termina assim a oração. Ai, meu Deus, não deve. Não deu 1 minuto de oração. Por quê? Ela não tem a prática discreta lá em casa. Quando uma pessoa tem o hábito de orar na presença de Deus, e aí, pasme, irmãos, piedade e discrição. Quando você for orar, é por isso que você já deve ter visto em muitos lugares que fala assim: eu estou indo lá no monte, eu estou indo lá não sei o quê. A intimidade, né? Mas não, a pessoa faz questão de gravar e fala: estou orando por você, deixa o seu nome aqui. Não, então você não está orando para Deus, você está orando por alguém. Antes disso, você tem que ter o teu lugar de intimidade. Sabe por quê? Porque você acha que muitas pessoas têm dificuldade de orar aqui? Porque não tem o hábito de se exercitar em casa. Não tem o hábito de ler a Bíblia. Não tem o hábito de... Irmãos, eu já li livro de Deuteronômio. E eu disse isso aqui, acho que foi domingo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que eu não sei nada. Eu estou lendo o livro de Deuteronômio, eu estou apaixonado. Porque Deus tratava o povo de um jeito. E eu lendo a Bíblia, eu falo assim: obrigado por ter nascido na graça. Porque Deus tratava um negócio tão sério com o povo. Tinha que andar na linha. E por que eu falo isso? Hoje, as referências, a prática da disciplina, hoje é exibicionismo. Hoje as pessoas estão atrás de pessoas que querem mostrar que Deus está comigo. Ai, irmão. É por isso que... E aí ele dá o exemplo da questão de Mateus capítulo 6, 17 e 18. Quando jejuar, olha a orientação de Jesus. Quando jejuares, Mateus 6, 17 ao 18. Quando tu jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu. Então eu não jejuo para os outros que vai ir. Estou jejuando. Gente, estou jejuando, hein, João? Meu Deus. Não. Estou jejuando. Para quem é casado, Paulo orienta. Chega para a esposa, chega para o marido e fala: hoje eu vou fazer um propósito de jejum, então você quer teu faixa aí. Pronto. É o que Paulo explica lá. E a Bíblia diz, e dá referência de Esther, capítulo 4, 16, semana retrasada, acho que o pastor pregou aqui, retrasado, enfim. O jejum só pode ser anunciado quando coletivo. A gosto de Deus, lembra? Gente, propõe de novo, vamos jejuar. Todo mundo sabe. Se todos fazem, aí é cada um que sabe da sua vida. Mas nós estamos no propósito de ter um dia de jejum. Aí é anunciado, é o propósito.
Mas quando você for jejuar, a prática, irmãos, tem muitos irmãos que estão espiritualmente falando, como Paulo disse, fracos, doentes. Por quê? Não discernem o corpo. E o que é discernir o corpo do Senhor? Se é do Senhor, não é carne, é espírito. E se é espírito, para eu discernir, Paulo diz o quê? Que só discerne as coisas espirituais quem é? E se eu não pratico disciplinas, exercícios, eu não jejuo, eu não oro? Fala para mim, irmão, me responde uma pergunta aí. Uma pessoa que se diz cristã, que não jejua, não lê a Bíblia, não ora, o que é? Eu posso falar que ela é um? A palavra cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue a Cristo. Aí Jesus falou o quê? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então, peraí, eu disse isso aqui. Antigamente tinha lá fora, não sei se ainda tem isso, o católico, apostólico, romano. Aí tem o praticante e não praticante. Hoje nós estamos vivendo uma época que tem o cristão praticante e o não praticante. Aquele que não ora, não lê a Bíblia, não tem uma vida, tem tempo para tudo. Mas se você falar assim, vamos fazer um exercício? Ai, não dá. E aí o que acontece? A debilitação. A pessoa fica alvo de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Então, resumindo, a verdadeira piedade se manifesta nas atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas na disciplina espiritual, como oração, jejum e leitura da palavra. Olha para o irmão, pai, mãe, e fala assim: ore, leia a Bíblia e jejue. Ore, pastor, quando? Mediante a tua necessidade, irmão. Mediante a tua vontade de se fortalecer em Deus. Amém? Vamos lá. Os desafios da disciplina espiritual. Assim como é difícil manter a disciplina da rotina física, também é desafiador perseverar as disciplinas espirituais. Quanto menos pratica, menos vontade tem. Se eu não oro, como que eu vou ter desejo de orar? Se eu não leio a Bíblia, da onde virá o desejo? E o que acontece com a vida espiritual? Ela definha, ela enfraquece, ela se esvai. E aí, correndo o risco da paralisia espiritual. Irmãos, preste atenção nisso. Há muitos anos atrás, o inimigo, Satanás, o que ele fazia com as pessoas que frequentavam os cultos? Ele procurava uma brecha, entrava numa situação, estourava um escândalo no meio da igreja e o povo ia embora. Por que embora? Para procurar uma igreja que não tivesse escândalo. Hoje a coisa inverteu. Ele não quer que as pessoas vão embora. Ele quer que as pessoas permaneçam frias. Pessoas permaneçam, como Paulo diz, oh meu Deus, estava aqui na mente. Apostataram da fé. Indiferentes. Hoje, os cultos, as reuniões mais cheias, são aquelas que de preferência o homem é o centro e pode perceber pouca oração, pouca palavra. Eu não estou falando exibicionismo, eu estou falando palavra. Pouco arrependimento. As pessoas têm que ser, através da palavra, elas têm que se arrepender. Por quê?
porque não tem uma perseverança em orar. Eu vou dar um exemplo aqui que você conhece. A palavra de Deus. Quem conhece a história de Daniel na cova dos leões? Lembram? Por que ele foi jogado na cova dos leões? Quantas vezes? Daniel foi jogado na cova dos leões porque orava 3 vezes ao dia, não é isso aí? Top. Morreu na cova? Ele orou na cova? Por quê? Tem gente, Lu, que só vai orar quando entra na cova. Só vai jejuar, só vai lembrar de Deus. Missionário, não é assim? Ai, agora eu vou jejuar porque está na prova. Não! Eu não oro na prova. Eu já tenho que estar preparado. E como que eu preparo? Antes. E se eu tenho uma vida, é aquela história, eu não bebo água porque eu tenho sede. Eu bebo água para não ter sede. Eu oro. Ai, porque Deus tem que... Ai, meu Deus. Ai, por uma prova, vou entrar num problema. Você conhece gente assim, gente? Gente, vamos entrar numa campanha comigo? Por quê? Rapaz, virou um rebuliço. Daí antes. Você não orava, não? Você não jejuava? E aí entra o quê? O desafio de perseverar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 12, a preocupação e o risco de atrofia e paralisia espiritual. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, a fraqueza espiritual pode até refletir no corpo. Por isso somos chamados a agir como? Com firmeza, com perseverança. Ah, não deu hoje, continua amanhã. Não que ele tenha, não que ele seja bom, mas irmãos, eu aprendi algo, que a primeira vez que eu ouvi isso um pastor falando, eu falei, não, que está falando heresia, besteira. Mas eu era novo na fé, eu era nécio. Quando ele falou da guerra de Davi e Golias, Davi e Golias, ele começou a qualificar Golias. E se tem uma coisa que o inimigo tem e poucos crentes não têm, é uma qualidade. Qual, pastor? Perseverança. Ele tenta aqui, não deu, amanhã ele tenta de novo. O crente, ele, não, eu vou começar. Terminamos o ano passado. Eu amo o pessoal do Meet aí, Luciana, pastora, William, Joyce, teve a Amanda, a Maiara, agora você pode ter quanto, a Galisa, a Patrícia. Fizemos uma leitura bíblica. A Gi. Fizemos um ano inteiro de leitura. Eu nem vou perguntar quem leu toda a Bíblia no ano 2025. Por quê? Porque existe uma necessidade e interesse de cada um. E aí, vamos lá, Joel capítulo 3, versículo 10. Desafio da disciplina é ser constante. Joel capítulo 3. Olha aí que coisa linda. Vamos lá, 1, 2, 3. Já espadas das vossas enxadas, lanças das vossas coisas. Diga ao fraco, eu sou forte. O que é isso, irmão? É firmeza. Vamos orar? Vamos orar. Vamos pegar para jejuar, vamos jejuar. Gente, vamos ter uma vida, pastor, mas o dia é tão corrido. E os dias são corridos. Mas será que você não consegue ter um tempo para Deus? Deus te dá o dia de 24 horas. Aí vai falar de dízimo, né? Dízimo, palavra que tem o seu significado, 10%. 2 horas e 40 no dia. Dá para se dedicar? E aí, não faz. Eu vou falar aqui, é verdade, irmão. Não faz isso no dia. Aí tem culto de quinta, de terça, de quarta.
e domingo, geralmente os cultos chegam a ser o dízimo do dia. Mas se o culto passar de 2 horas, já começa. Tá demorando, hein? Compromisso, hein? Para uma pessoa que tem uma vida de oração, a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? É só o resultado de alguém que já vem tendo uma vida. Por isso que nós temos que ter essa primeira. 1 Coríntios 16, 13. O que diz aí? Que nós somos chamados a agir com firmeza e perseverança. 1 Coríntios 16, 13. Vamos lá? 1, 2, 3. Vigiai, portai-vos varonil. Como eu me fortaleço, pastor? Tendo a prática, essa disciplina. É disciplinado. Irmão, vamos lá. Tem hora para tomar café, sim ou não? Não tem hora para almoço? No seu serviço não tem? Orar para tomar e bater o ponto, mas sim. Tem hora para entrar? Tem hora para sair? A festa que você foi convidado não tem hora inicial? Deve ter. E por que você não tem uma disciplina de uma vez por dia? Tal hora eu vou orar. Tal hora eu vou ler, nem que seja 2 capítulos da Bíblia, mas eu vou ler. Não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Ah, mas eu não consigo. Não. É porque você não tem prioridade. E é por isso que hoje as pessoas estão tão raquíticas espiritualmente. Fracas na fé. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, irmão. Vamos lá. Apatia, engano e pecado. A redução de oração, ele está dando aqui exemplo de oração, jejum e meditação na palavra, irmão. Esses 3 praticamente resumem muitas coisas de uma vida piedosa. Isso é resultado, exercício, é prática. A redução disso enfraquece o discernimento e sensibilidade espiritual. Não ora, não jejua, não lê a palavra, vai por qualquer conversa, vai por qualquer profecia. E aí a palavra diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8. E aí a palavra de Deus, que tem que ser o cerne, que tem que ser a base bíblica, já é superficial, já não é mais interessante. E isso agora vai ser substituído, como Paulo diz aí em Colossenses 2,8. Vamos ler o versículo aí? 1, 2, 3. Tende cuidado para que ninguém vos faça presas suas, por meio de filosofias e lanços de Deus, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, se eu não leio a Bíblia, qualquer coisa que me falarem, eu vou aceitar. Quem estudou sobre a reforma protestante vai justamente entender sobre isso. Porque o clero daquela época, a alta sociedade, os padres, eles tinham acesso à palavra. E aí, eles, pelo fato que os mais necessitados não tinham acesso, eles começavam a colocar indulgências. Até que um dia, Martinho Lutero falou: opa, peraí, não é bem assim não. Calma aí. E por quê? Teve esse estalo. Porque ele foi aí. Opa, peraí, deixa eu dar uma meditada nisso aqui. Deixa eu ler, deixa eu esmiuçar. Deixa eu mergulhar na palavra. Oh, peraí. É por isso que eu faço questão, às vezes não. Toda vez que eu lembro, estou pregando, pode ser mensagem formal, abra a Bíblia, está lá. Não é invenção, não é moda. Porque daqui a pouco vou começar a inventar tanta coisa aí. E olha o que é, olha o perigo disso, pastor. 1 João, capítulo 3, versículo 7, versículo 8. O que para a igreja, para que alguém que tem uma vida piedosa com Deus, que é o conjunto de atitudes externas e internas,
Pecado jamais não é pecado. Olha lá, vamos lá, o que está escrito aí? Filhinhos. Ninguém nos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim. Como ele é justo. Olha para o 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem pratica a justiça? E quem pratica o pecado? É de quem? Peraí. Então se eu não medito, não oro, não jejuo, não tenho uma vida consagrada a Deus, eu estou refém, eu estou debilitado, espiritualmente dizendo, para cair na cilada de Satanás, para cair no erro, no engano. E chega um momento que a mente fica cauterizada a ponto de achar assim, não tem problema. Sabe aquela conversa? Nada a ver. Não tem problema. Não é? E o que aconteceu lá em Gênesis? Eva, ouvindo a cobra, a serpente. É assim que Deus diz? Não, não é assim que Deus diz. Distorcendo a palavra. Aí vem o salmista dizendo no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Ou seja, se eu não leio a palavra, eu vou esconder o que no coração? E aí nós falamos semana passada que a boca fala o que o coração está cheio. Uma vida piedosa, uma vida amorosa, uma vida misericordiosa, uma vida que exala perdão. É uma vida que quando alguém está todo mundo acusando, não, mas não. Aí vem Jesus e diz, então, quem não tem pecado? Porque para acusar, Rafinha, vê se eu lembro. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Não, é porque isso, porque aquilo. Não, mas é por causa do outro. É porque não, Adão foi você, não foi Eva, não, eu a cobra, não foi. Agora, quando eu medito na palavra, e a palavra me confronta, ela vai mostrar que eu, é igual uma frase célebre, lendo a Bíblia eu encontrei vários erros. E esses erros eram em mim. Quando eu medito, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus para dizer para todos aqui, meditem na palavra do Senhor, irmãos. Meditem, mergulhem. Tenho esse hábito, uma vez por dia, pega um livro para ler, leia Gênesis, leia, pastor, eu quero começar a ler, pega o livro de João, um livro que fala sobre o amor, leia lá 2 capítulos por dia, 3, mergulha. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Se nós, aqui não, em que Deus guarda esse ministério, essa casa, mas muitos lugares já têm sido influenciados pelas falsas doutrinas. Quer ver? 2 Pedro 2. Falsas doutrinas e adotando valores desse tempo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim, vamos lá? E também houve entre vós falsos profetas, como? Entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negarão que o Senhor as resgatou, trazendo sobre si repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já largo tempo não será tardia a sentença, e a sua permissão não dormida. O que Pedro está dizendo aqui? Que vai aparecer. Irmãos, nós estamos chegando em um período. E eu vi uma reportagem de um pastor entrevistando uma moça que se dizia cristã. E a pergunta foi essa: você é cristã e vai para o carnaval? E ela, vou. E o pastor falando, mas a Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Não, mas eu vou lá porque eu acho que essa era a expressão que eu queria lembrar. Eu acho que não tem nada a ver. Eu vou lá, vou me divertir, não estou fazendo mal a ninguém, e eu vou lá.
Irmãos, quantas pessoas que se dizem cristãos, 4, 5 dias aí de festa da carne, vão se debruçar, vão se prostrar a Baal. Mas nós, oh aleluia, temos que ser luz no meio das trevas. Alguém vai chegar e vai chamar de careta, de bobalhão, de besta, está perdendo tempo. Deixa falar o que falarem. Eu não sou guiado pelo que o mundo diz, eu sou guiado pela bússola, a palavra do Senhor. E se eu pratico esta leitura, se eu medito nela em dia e de noite, as minhas atitudes, elas vão refletir isso. Quando eu leio a palavra, eu descubro pecados, erros que eu não posso cometer. E quem me convence, pastor, do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Romanos que é Ele, oh glória, que geme com gemidos inexprimíveis, quando eu não sei o que falar. É por isso que é esse, irmãos, você não vai, só se você estiver fora do seu raciocínio. Você não vai em um médico pedir receita, passar por ele, se você souber que aquele médico comprou o seu diploma, que ele não estudou, que ele não se orientou, que ele não pagou um preço durante não sei quantos anos. Você não vai. Você iria? Acho que não. E quantos homens e mulheres que se dizem cristãos estão há tanto tempo na igreja, mas se não tem o hábito de orar, não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de jejuar, e aí depois aí se torna aquele crente 6 horas. Não vai? 6 horas para mim? 6 horas para mim? 6 horas para mim? Só sabe pedir oração. E a sua oração? Eu sei que nós estamos no ensino aqui, eu já estou indo para o final. Mas eu vou falar algo aqui pela autoridade que há no nome de Jesus. A oração de muitos tem sido assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, me ouve. É isso, é bonito falar essa oração, né? Que você tenha tanta intimidade na oração, que os teus filhos falem assim: Deus de meu pai, Deus da minha mãe, oh aleluia. Que você, a tua oração fala assim: meu Deus do Douglas. Por quê? Isso é intimidade. Hoje está faltando isso. Mas enquanto o mundo vai se dobrar a deuses estranhos, nós vamos continuar falando: Ele é meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Então, é importante reforçar estas, senão não vamos cair no engano, na insensatez, a Bíblia diz, no Apocalipse, ou você é frio ou é morno, ou é quente. Morno, não dá, né, Patrícia? Quer ver uma coisa? Não está frio, mas também não está quente hoje, né, irmão? Está meio, sei lá o quê. No frio você toma o quê? Um chocolate quente, um leite quente, algo quente, não é isso? No calor, aquela H2O com limão, gelo, né? E tomar seus refrigerantes aí, enfim, cada um fica à vontade. Presta atenção agora, pega aquele cafezão com leite, pelando, tem gente que bota uma pelando no frio. E pega aquela coca fria, estupidamente gelada, mistura os dois. Você toma? Por quê? Misturou. Vai dar um choque. E é por isso que nós temos que saber quem nós somos. Ou é ou não é. É de oração? É. Não é de oração? Tem que ser. Não sou. Então que crente é você? Você tem o hábito de ler a Bíblia, de ter o seu momento com Deus? Não tem. Reveja. Porque nós somos privilegiados de ter isso aqui, ó.
esse exemplar, nós somos privilegiados. Tem países que é proibido a palavra. Mas como está fácil acesso, né? Não se dá o devido valor. Mas vamos lá continuar. Da teoria para a prática. 2.3. As disciplinas espirituais devem ser mais que teoria. Devem ser praticadas diariamente. Vamos lá. E aqui ele recomenda: separe um tempo para orar. De manhã, meditação nas palavras. E repita isso ao longo do dia. Irmão, estou dando uma receita. Quer tirar o excesso da carne? Das gordurinhas aí espiritual? Aquilo que está entupindo a sua veia espiritual? Vou dar uma receita para você. Medita na palavra. Tem um hábito de manhã, de tarde, de noite. Se você começar a ter esse hábito, o que vai acontecer, pastor? Salmo 55, 17. Recomendação. Salmo 55, 17. Vamos lá? De tarde, de manhã ao meio-dia, orarei e clamarei. Daniel 6,10 é o que nós já citamos aqui. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, pois, quando soube que a Espírito estava cidade, entrou em sua casa a orar. Ora, havia seu quarto de janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava no dia de graças a Deus, como também antes costumava fazer. Presta atenção, ele não foi orar porque foi o decreto. Ele já fazia. Ele já está acostumado. Ou seja, nós temos que ter esse hábito de orar. Importante jejuar. E aqui eu frisei: importante frequência dos cultos. Eu louvo, não, graças, glória a Deus por vocês que estão aqui na EBAF. Graças a Deus que nós estamos firmes e constantes, permanecendo nesse propósito. Vamos estudar a palavra, porque estudar a palavra é isso, irmão, é ouvir, pensar, observar a Bíblia. Pastor, e eu acho maravilhoso quando alguém levanta a mão e fala assim: pastor, peraí, eu quero forçar você a pensar, né? Colocar na tua boca, tem que ser assim, não. Por quê? Porque nós vamos observar a palavra, meditar na palavra. E aí, ele dá outra recomendação. Além de tudo isso, que fortalece a nossa vida espiritual e também a nossa família, também edifica a nossa literatura cristã. 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Aleluia. 1 Timóteo 4,13 acerca. Vamos lá? 1, 2 e 3. Persistir. Paulo falando para Timóteo: não para. Terminei de ler. Lê de novo. Terminei de ler. Lê de novo. Que nós possamos ter este hábito de sair da teoria, irmãos, e entrar na prática. Talvez, eu vou ousar dizer isso. Sim, primeiramente é por causa da misericórdia de Deus que esse ministério ainda continua com as portas abertas. Mas também, talvez, é por causa que tem gente que nem prega aqui na igreja. Nem obreira, nem obreiro é. Mas talvez seja aquela irmã, aquele irmão que na intimidade com Deus todo dia está se exercitando. Senhor, mantenha aquela obra, Senhor. Senhor, manifesta o teu poder naquela obra. As orações, as consagrações aqui, que vem um mundaréu de gente. Eu fico tão feliz quando alguém fala assim: eu fui na consagração hoje. Meu Deus. Quando vem nas EBAFs, quando vem num culto, quando você vem a frequência dos cultos. Irmãos, não seja um crente domingueiro. Não seja um crente ceieiro. Só aparece na ceia. Amém, irmão? Amém. Vamos embora. Vamos terminar. Manter uma rotina espiritual exige esforço, constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé. Abre espaço para a influência do pecado e o secularismo. Encerrando. A astúcia do maligno.
a disciplina e a luta espiritual. O cristão enfrenta luta espiritual constante. Segundo Efésios 6,12, a nossa luta não é contra principados, a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, todo dia nós temos lutas. Sim ou não? Tem um dia que você passa assim e fala assim, cara, nem um WhatsApp, nem um telefonema, nenhuma pressão, nem... Meu Deus, se acontecer isso, você estranha, irmão. Não é que você tem que viver dia de luta, presta atenção. Mas nós somos desafiados na nossa fé. E se eu não tiver um exercício espiritual, uma disciplina espiritual, uma disciplina cristã, irmãos, para mim, são tantos versículos que eu falo sempre, para mim, a Bíblia para mim de Gênesis e Apocalipse é linda. Está com a Bíblia aberta? Eu quero que você, se você tiver uma caneta, anota isso. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o versículo, deixa eu pegar certinho aqui. Eu já falei isso algumas vezes, mas vamos aqui. Efésios capítulo 6, versículo de número 13. O 12 fala o quê? A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Aí ele dá a relação, é contra hostes, contra potestades, contra principados, príncipes das trevas, hostes espirituais. Olha o 13, se você puder, marque na sua Bíblia isso. Versículo 13, o que está escrito aí? 1, 2, 3. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Anote esse versículo. Por quê, pastor? Olha o que Paulo diz. Depois que você toma a armadura, você toma ela para que você possa vencer o dia. É isso que a Bíblia diz? Não é vencer. Aonde muita gente cai do cavalo. Pastor, eu visto a armadura para quê? Para resistir. Presta atenção nisso. São pérolas de bafo. Outra pérola. Está aí, ó. E depois que você resistir, o que está escrito aí, irmão? Que lembra da parábola que Jesus diz assim, ó. Aquele que ouve as minhas parábolas, e não pratica, é semelhante a uma casa alicerçada na areia, ou seja, sem base, sem firmeza, sem fundamento. Vem o quê? Chuva, tempestade, bate na casa e a casa. Interessante, aí Jesus fala assim, mas aquele que ouve e as pratica, está isento da tempestade? Aí a Bíblia diz assim, bate, mas a casa fica lá, não cai. Ela venceu. Ela resistiu. E aí está aí ela assim, para mim, depois que eu descobri isso, está grifado na minha vida. E depois de tudo isso, ficar... Tem gente que vence uma só e não aguenta a próxima. Tem gente que não resiste, Adriana. Ele venceu, mas depois que ele vence, ele fala assim, se vier mais uma dessa, eu peço conta. Se vier mais uma prova dessa, isso é louco. Eu não vou voltar para trás, não aguento. E existe a diferença entre vencer e resistir, uma rosa. E o que é resistir? É isso aqui, ó. É isso aqui. É uma coisa bem... Isso aqui pesa, vem cá, Rafinha, chega aí. Futuro obreiro. Chega aí. Segura aqui pra mim. Isso aqui pesa. Certeza? Fica de frente, pessoal. Estica a mão assim. Você consegue ficar até amanhã assim? É complicado, né?
Pastor, inventa cada coisa, né? Volta lá, volta lá. Ó, pesa. O que eu preciso para ficar segurando isso aqui? Resistência. Não é força, é resistência. E a resistência, pastor, mas eu não consigo. Mas se a pessoa ficar. Eu estou usando aqui uma alegoria, o que, irmãos? Mas se a pessoa todo dia ficar assim, ó, todo dia, hoje eu vou ficar 5 minutos assim, com aquilo que não pesa, né? Ou seguir 5 minutos. Eu venci ou resisti? Resisti. Aí no outro dia eu vou fazer o quê? Não, hoje eu vou ficar 5 não, eu vou ficar 10. O que eu estou fazendo? Resistiu. Aí vem Paulo. Olha o que Paulo diz fechando, Efésios 6. Me revestir, porque minha luta não é contra a carne, contra sangue, é contra os principados. Olha agora o versículo de número 18. Isso é muito sério. Ele está assim: 1, 2, 3. Orando. Opa! Orando em? Com toda oração e no Espírito. E o quê? Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se eu tenho uma prática, uma disciplina todo dia, sol e chuva. Daniel, ele foi acusado pelos seus inimigos. Depois eu quero que vocês leiam em casa, capítulo 6 de Daniel. A Bíblia diz assim: nós não tem com que acusar ele. Já leu isso na Bíblia? Vamos ler lá então, já que você leu. Daniel capítulo 6. Ó, é 6? Eu nem sei, é 6 mesmo. Ó, versículo de número 4. Então os príncipes, os presidentes, procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Quem está escrito aí? Porque ele era disciplina externa. Como ele praticava oração, meditação, os caras falam assim: vamos achar um erro em Daniel, vamos lá, vamos ver se ele pega contra o rei, se ele tem alguma coisa contra o rei, se ele já falou alguma coisa, vamos puxar a capivara dele, puxar a capivara dele todinha, não achar nada. Onde vão culpar Daniel? E não se achava nele vício nem culpa. Então os homens disseram: nunca, isso aqui é sério demais, irmão, acharemos contra Daniel a ocasião alguma contra esse Daniel, senão se a procurarmos contra ele na lei de seu. Aí ele vai ver o quê? Sabe qual foi o motivo de Daniel ter sido jogado na cova dos leões? Aí tem gente que falou: mas eu estou na prova, mas eu estou na luta, eu quero parar. Qual que é o motivo? Te pegaram orando? Você está na prova porque você está vendo os cultos, está lendo a Bíblia, é guerra espiritual? Não, pastor. Aí você vai ver o motivo. Aí você fica assim: tá bom, irmão. Talvez se você tivesse a prática de oração, não, porque tem prova. Aprende isso aqui. Tem situações, prova, que o diabo te coloca, Deus te coloca, e que se você se coloca. Se o diabo te colocou, de duas uma: ou porque tu deu brecha, ou porque Deus está te permitindo você aprender algo. Se Deus te colocou, é porque Ele quer te aprovar. Agora, se tu se colocou, reveja. Porque por isso que dependendo da pessoa que fala assim para mim: ó, que eu aprendi, pastor, ora por mim, quero saber o porquê. Porque às vezes você fala assim: tá, vou orar. Não, pastor, ora, é uma coisa. Não, eu quero saber. Porque eu estou lá assim: Senhor, tem misericórdia. Deus fala assim: fui eu, cara. Não tem nada dessa oração tua aí, não.
Eu vou ficar orando, Deus tem misericórdia. Eu falo, não, eu que tô, olha. Amém, irmão? Agora você tem uma vida de constância e oração. Através da oração e súplica, eu não caio nas astúcias do maligno. João capítulo 10, versículo 28. Somente Cristo, oh aleluia. Quando nós perseveramos nas disciplinas espirituais, vivemos em comunhão com Cristo, é somente Cristo. João capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É Jesus falando, ó, quem conhece a minha voz, quem conversa comigo, quem sabe discernir quem é o pastor, está na minha mão. E é eu que não vou fazer perecer. E é interessante essa expressão, ninguém as arrebatará, ninguém vai tirar. Um homem e uma mulher de Deus que tem uma vida constância, de disciplina cristã, oração, leitura bíblica, jejum, você está nas mãos de Deus e ninguém vai tirar. Oh, amém, oh glória. Vamos lá, evitando as distrações. As disciplinas espirituais são indispensáveis. Para quê? Uma vida vitoriosa. E essa vida vitoriosa exige o quê? Boa administração de tempo. Veja prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. O que Paulo está dizendo aqui? Administre o seu tempo, irmão. Esse negócio de não tenho tempo, quando você passar na sua cabeça não tenho tempo, substitua assim, é minha prioridade? Se for minha prioridade, opa, amém? É por isso que nós temos que evitar, para isso é necessário. E aí ele dá uma recomendação de prática: evitar a distração. Vou orar. Eu coloco o celular do lado. Aí eu estou orando lá, daqui a pouco faz. Estou orando. Daqui a pouco, pastor, eu vou orar. Irmãos, com todo respeito, tá? Aí eu vou orar. Mas eu coloquei feijão para ferver. Se você souber administrar esse tempo, amém. Agora, se você não souber administrar esse tempo, cuidado, vai queimar o feijão, depois você fala que é o diabo. Ah, foi o inimigo que se levantou. Não, administra o tempo. Faça uma coisa. Eu sei que as irmãs têm a habilidade de fazer 300 coisas ao mesmo tempo. O homem já é meio limitado, e aí? Enfim. Então, nós possamos administrar o tempo. Não cair em distrações, redes sociais. E hoje o que mais está roubando hoje, né, irmãos? É as redes sociais, é celular, é Instagram, é Facebook, né? Tantas coisas. Você vê que você passa horas ali mexendo? Você está sem sono, né, irmão? Fica até 1h da manhã mexendo. 9h da manhã, tá ali, ó. Dobra o joelho naquele horário. Você dobrou, faz assim, ó. Prática. Amém? Lê a Bíblia, dá sono. Lê a Bíblia, as letras começam a ficar tudo pequenininhas assim. Ah, meu Deus. Muito sério. Encerrando. Por isso precisamos ter vigilância e equilíbrio para não cair nos vícios que enfraquecem a visão e a vida espiritual. Amém, irmãos? Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de exercícios e disciplinas para fortalecer o corpo, nós precisamos ter. E ele enfatiza isso, essas três: oração, leitura bíblica e jejum. Que nós possamos, com essas práticas diárias. Posso dar um conselho para os irmãos? Para vocês que estão aqui, vamos começar por nós. Vamos começar a fazer o exercício a partir de amanhã. Tire 10 minutos do seu dia para você ler a palavra. No começo do dia, faça a sua oração matinal. Final do dia, dá mais 10 minutinhos, 20 minutinhos. É pedir muito, é prioridade. E eu quero crer que através disso se levantará dentro de você esse guerreiro e essa guerreira espiritual que só está aí adormecido. Ele só precisa de um up, só precisa dar um vamos, um despertamento. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. O exercício das disciplinas espirituais é essencial para nos fortalecer
e nos dar autoridade contra as forças das trevas. Como o corpo precisa de alimento, assim o nosso espírito deve ser nutrido ao longo desta vida e dessa caminhada cristã, perseverando na comunhão com Deus. Amém? Vamos estar de pé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero orar por você. Alguns minutinhos. Nós estamos nesse propósito de oração, irmãos. Nós estamos nesse propósito de oração. E eu creio que tem sim, irmãos. Tem um propósito, tem um alvo. E eu quero convidar a todos vocês nessa noite. Vamos orar. E logo em seguida vamos para as perguntas. Senhor meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu estou aqui, Senhor, com esta casa, com os meus irmãos, as minhas irmãs. Senhor, a tua palavra, Senhor, que esta prática, Senhor, que esse desejo, que esta vontade de te buscar, de ler, de meditar, de jejuar, de consagrar, de ter um momento de comunhão contigo, Senhor. Senhor, não para que o homem veja, não para se aparecer para o homem, mas para se apresentar a ti, porque na tua presença o Senhor nos corrige, o Senhor nos direciona, o Senhor nos orienta, e é para isso, Senhor, eu te louvo, Senhor, por este momento, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor, que a partir deles que estão aqui e daqueles que ouvirão, Senhor, possa ver esta prática, Senhor, diária, de intimidade, de comunhão contigo, na leitura, na oração, na comunhão, no jejum, e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.